para você em função do que você está declarando. Por exemplo, detalhamento sobre o responsável. Por que está inibido? Porque o responsável pela obra e o proprietário são os mesmos. Então, ele inibe essa parte. Se eu tivesse escolhido, por exemplo, obra em nome coletivo, né? Aquela obra que alguém começou e não terminou, e os condôminos foram lá, se juntaram, e vamos fazer a obra todo mundo. Ali é uma obra em nome coletivo. Antes eu só cadastrava um, hoje eu cadastro o CPF principal e todos os CPFs que compõem aquela obra em nome coletivo. Aí ele ia abrir aqui para mim, ó, detalhamento do responsável. Consórcio abre aí para mim, construtora, certo? Então, essas abas aqui, elas vão em função do que você está declarando no alvará. Se fosse um alvará em KVA, ele já não vinha aqui para a gente a metragem, né? Então, informei a área, passei. Deixa eu ver aqui, onde é que eu estava. E eu estou mostrando mais o alvará, porque o habite ele é completamente em função do alvará. Então, o que você faz no alvará vai refletir no habite. O habite não vai ter muita margem para você estar fazendo alteração, não. Então, aqui, ó, aqui tem a tela de um habite total, ele traz os dados todos do alvará, isso aqui tudo é do alvará. A única coisa que eu posso fazer aqui é acrescentar bem aqui uma observação. Até 200 caracteres eu posso acrescentar uma observação aqui. A área da metragem, eu botei aqui um pedaço aqui de um outro alvará, ele trouxe aqui para mim. Eu altero? Não. Se for meu habite, se for total, eu não altero essa área aqui de jeito nenhum. Eu só consigo alterar essa área para menor se ele for um habite parcial, certo? E aí, tal qual o alvará, né? No momento que eu cadastrei tudo, que aqui o habite é muito rápido da gente cadastrar, ele traz aqui para eu conferir. Conferir, que no que eu clicar em cadastrar habite total, pronto, ele já foi para a base de dados da Receita Federal. Ele vai gerar o número de protocolo também. Mas esse número de protocolo é de uso interno do SERPRO. Ele não aparece nas consultas da gente, não. Até fiquei triste também quando eu vi isso. Mas ele não aparece para a gente, não. Então, ó, se a gente observar o menu alvará e o menu habite, eles são praticamente iguais, né? Eu cadastro um alvará, se tiver errado eu cancelo, posso consultar, posso imprimir, e a função reativar, ela é usada quando eu fiz um cancelamento errado, né? Eu sem querer cancelei o alvará não tinha nada de errado, o que é que eu faço? Eu reativo ele, não tem problema não. Mas ele é diferente das funcionalidades do habite, né? Porque aqui, primeiro, o habite eu tenho um habite parcial e total, e segundo, que não tem como retificar habite nessa versão do Cisobra-Pref, certo? Se eu fiz um alvará, fiz um habite e errei, eu vou ter que cancelar o habite. Se eu errar o habite, eu vou ter que cancelar o habite. Ele não permite retificação. Por quê? Porque ele tem que ser um espelho do alvará. Como é que eu vou deixar o habite dizendo que a área é em metros cúbicos e no alvará eu disse que o alvará era metro quadrado? Então, o Cisobra-Pref não permite isso. Então, você vai ver que entre as funcionalidades de alvará e habite, a diferença maior que tem é a retificação. E, claro, né, os habites, eles são parciais, o alvará não. Ele só permite um alvará para um habite total ou um ou mais habites parciais, certo? Isso tudo está lá no manual. Eu tentei explicar no manual, o manual foi eu que fiz. Eu tentei explicar o máximo que eu pude. Claro que eu não fiz um manual só, precisei de muita ajuda. A delegacia do Piauí sempre me ajudou quando eu precisei viajar para lá usar o laboratório. Mas o manual de Cisobra-Pref, se vocês olharem, tiverem paciência, que a gente não tem paciência de olhar manual, né? Ninguém tem paciência de olhar manual. Mas ele está passo a passo. O máximo de coisa que a gente conseguiu jogar no manual, a gente conseguiu. Bom, agora aqui, ó, voltando para a retificação do alvará, a retificação de alvará eu posso fazer, mas alguns campos não.
Então, o que acontece? Quando eu não consigo retificar um alvará de jeito nenhum, só me resta uma coisa, cancelar e começar do zero, certo? O que eu não posso alterar? Proprietário, não posso alterar. Errei o número do alvará, não posso alterar o número de alvará. O responsável pela execução da obra, não posso alterar. E um alvará que já foi cancelado, eu também não posso alterar. Eu teria que reativar ele para depois alterar. Então, essas são as informações que não cabem alteração. Modificar de metro quadrado para metro cúbico, e eu vou modificar só os dados da obra e eu tenho um habite parcial vinculado. Não posso. Sempre que eu vou retificar o alvará, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu tiver habite ou total ou parcial, ele vai refletir lá no alvará. Ou lá no habite, perdão. Ele refletindo no habite, ele pode até cancelar o habite que já foi emitido. Por quê? Porque um tem que ser espelho do outro, certo? Então, cuidado com as retificações, sempre verificar se tem habite, e o sistema vai dizer para você, olha, tem um habite, você vai retificar, você vai cancelar, você vai mexer nesse alvará. Sempre que você vai mexer com o alvará, ele vai lhe dar ele vai deixar a respostazinha lá para você. Você está mexendo, tem habite vinculado, você vai mexer? Aí você já fica sabendo que você cancelou o alvará, se tiver habite, você cancelou o habite também. Então, você já vai ter que emitir o alvará e o habite do cidadão, certo? Que era a próxima tela que eu já me adiantei, né? Alvará com habite vinculado, ambos serão cancelados. Então, a mesma coisinha, você vê que é simples. Se eu quiser cancelar, eu vou no menu alvará, cancelar, uso o filtro de consulta aqui, escolho ele aqui embaixo e procedo o cancelamento. Ele vai abrir a tela e eu vou cancelar. Foi uma tela a mais. Certo? Olha, eu não tirei a tela para vocês, mas lá no manual está lá, acho que já deu para vocês entenderem, né? Gente, alguma dúvida até agora? Podem abrir o microfone e falar. Vocês querem dar uma pausa para tomar uma água, uma pausinha de 5 minutos ou não? Bom, então vamos continuar. Uma outra novidade do Cisobra-Pref, então tá ótimo. Uma outra novidade do Cisobra-Pref Web é que é a declaração de sem movimento, né? O município como Teresina nunca vai preencher uma declaração dessa, né? Mas os municípios menores, quando eles não tiverem nenhum alvará cadastrado, nenhum habite cadastrado, ele tem que entrar antes do dia 10 do mês seguinte para informar a declaração sem movimento. Por quê? Porque no mês que eu não tiver nada declarado, ele vai jogar lá na minha certidão, a certidão do município. Então, quando o município for tirar a certidão negativa dele, do município todo, aí vai ver lá a pendência, Cisobra-Pref, faltando declaração de Cisobra-Pref de março de 2021. Olha aí o problema gerado. Por quê? Porque no mês não houve alvará, não houve habite, e ninguém lembrou de ir rapidinho lá e fazer uma declaração sem movimento, certo? Só vai ser usado nesses casos. E é muito simples. No mês que não tiver movimento nenhum, olha, eu clico aqui, ó, eu vejo aqui esse símbolozinho, clico nele, tá vendo? E ele vai e gera a declaração sem movimento. Super simples, não tem complicação. Para os municípios menores, que tem pouco movimento, é fácil demais. Abriu, vai direto no menu declaração sem movimento e faz a declaração. Mas depois eu gerei um alvará, não tem problema, ele alimenta o sistema para você, não vai ter problema não, certo? Agora, se eu fizer uma declaração dessa fora do prazo, por exemplo, a declaração de março eu tenho que fazer até dia 10 de abril, a de abril eu tenho que fazer até dia 10 de maio, a de maio eu tenho que fazer até dia 10 de junho. Se chegou em junho e eu não declarei em maio, já vai gerar multa, certo? E já vai lá para a declaração de vocês, a declaração, a certidão negativa de vocês, não, do município. Certo? Aí, essa data do dia 10, ela é importante nesse sentido, porque hoje não faz sentido eu falar que eu tenho até o dia 10 para entregar o alvará, se o alvará, na hora que eu cadastro, que eu dou um cadastrar lá, ele já alimentou meu sistema. Não faz sentido isso. Ela
tem mais sentido nesses casos, quando eu tenho que não declarei nada e nem fiz a declaração sem movimento. Aí ele vai atrapalhar a sua certidão. Aí você já tem que saber que até dia 10 você tem que entrar no sistema, olhar a situação e já fazer a declaração que tiver que fazer, certo? E aí, quem está com o sistema próprio, só lembrando, fevereiro, março, abril, esse é o período que a Receita disponibilizou como se fosse um período de testes. Os documentos emitidos em fevereiro, em março e abril não estão gerando multa, mas os documentos de maio, né, que a Receita deu 90 dias para os municípios se adequarem. Os documentos de maio, eu tenho que declarar até o dia 10. No caso aí, Teresina, que está declarando só no fim do mês, todos os alvarás e habites, tem que tomar cuidado, né? Os alvarás e habites de maio, eu tenho até o dia 10 de junho para declarar. Se eu declarar dia 11 de junho, já vai uma multa lá para a certidão negativa da prefeitura, certo? Que no caso aqui, nós já vamos entrar nesse assunto, que é a multa por atraso na entrega de declaração, MAED. Era um nome que, quando eu entrei na Receita Federal, só vieram o povo falar de MAED. Meu Deus, o que é MAED? MAED é multa. Então, como é que eu consulto? Eu consulto aqui, ó, nos menus, aqui no menu Outros, consulta notificações. No mês que tiver uma notificação de MAED, ó, ele aparece aqui. Só você clicar nesse símbolo, que ele vai mostrar para você a notificação completa e o valor da multa, que hoje, salvo engano, 2.411. Quando é que eu tenho multa para pagar? No primeiro documento enviado em atraso, né? Então, digamos que eu esteja em 15 de junho de 2021. Peguei e lancei meu habite de 10 de maio de 2021. Eu não estou lançando atrasado? Estou. Mas eu lanço, o sistema deixa eu lançar. No momento que eu botar lá, cadastrar a BITS, ele mostra para você o protocolo e mostra para você também logo a notificação. Caso você não esteja vendo, a notificação já aparece lá para você, certo? Você pode entrar no seu portal e gerar o DARF para pagar, tá bom? Então, eu vejo onde? Para eu ver as notificações emitidas. Se eu tenho notificações, aqui, ó, menu Outros, consulta notificações. Gente, se a fiscalização passou em algum município e, desculpa, lá no passado, lá em 2020, no passado que eu digo, pode ter sido até agora, em janeiro de 2021, e gerou uma multa porque alguém não declarou alvará e habite, isso daí é outro sistema, certo? As multas que a gente está falando aqui serão apenas as multas de documentos que não foram declarados no prazo no Cisobra-Pref Web, no novo Cisobra-Pref Web, viu? Ficar atentos que as outras multas, elas vão chegar de outras formas para vocês, através de um auto de infração, vai chegar via correio, mas vai ter o processo todo para vocês entrarem com a defesa. Essas multas que eu estou falando aqui, essa MAED que a gente está falando aqui, é só de Cisobra-Pref, tá bom? Então, falta de declaração sem movimento gera MAED? Gera. Se eu fizer a declaração fora do prazo, vai gerar uma multazinha de 2.400 para mim. Se eu gerar um alvará, o habite também vai gerar uma multa. E já vai, como esse já é um sistema feito pelo SERPO dentro da Receita Federal, o que acontecer no Cisobra-Pref já vai lá para o sistema de certidão, tá bom? Acho que a conexão, tem umas conexões que estão caindo. E também ainda no menu Outros, né? Eu tenho consulta situação e estatística de recebimento. A consulta situação é para eu ver o quê? Os meses que eu tenho pendência. Quais são os meses que eu deixei que eu não declarei nada, não tem alvará nem habite, se eu ainda esqueci de fazer a declaração sem movimento. Ele me mostra aqui, olha, setembro de 2014, você não fez nada. Tá bom? As estatísticas de recebimento é o quê? A quantidade de alvarás que eu emiti, alvarás dentro do prazo, alvarás fora do prazo, está tudo aqui, nessas estatísticas de recebimento. E aí, o pessoal que trabalha com sistema próprio, que eu disse lá no início da palestra, que é muita coisa também, você está com sistema próprio,
Então, normalmente, você está fora do portal ECAC, você usa, né, os esquemas para fazer as transmissões.